Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a exposição da Palavra do Senhor, e a pregação de hoje vai expor a doutrina do Dia do Senhor de número 2, a qual nós confessamos no Catecismo de Heidelberg. Inicialmente faremos uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, faremos a leitura do versículo 15 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi feita pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora vamos ao Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor, de número 2. Pergunta de número 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Resposta: pela lei de Deus. Pergunta de número 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensinou resumidamente em Mateus 22, versículos 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pergunta de número 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Resposta: não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo.
Agora, irmãos, vamos voltar a Gálatas, capítulo 3, e vamos ler os versículos da pregação. Texto da pregação, capítulo 3, versículos 23 e 24. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos e louvamos o Teu nome por Tua grande benignidade, pelo Teu amor incomparável, pela Tua graça bendita, e mais uma vez nos dar o privilégio de ouvir a exposição da Tua palavra, ouvir explicações sobre a doutrina que nós confessamos. Pedimos agora a graça do Senhor sobre aquele que fala, para que o faça com integridade e que nós possamos ouvir, aprender, entender, guardar e que pela Tua palavra a nossa fé seja fortalecida e o nosso amor ao Senhor e uns pelos outros também seja aumentado. Concede, pois, então, Tua bênção ao que prega e aos que ouvem, para que todos nós sejamos então beneficiados na medida em que Teu Espírito Santo distribui entre nós a verdade e a graça do Senhor. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, como nós ouvimos no último domingo, no dia do Senhor de número 1, nós temos um resumo do Evangelho, no qual nós aprendemos que o nosso único consolo na vida e na morte consiste em pertencer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nem todos desfrutam desta consolação e de suas promessas. Essa consolação, ela está reservada àqueles que, em primeiro lugar, reconhecem seus próprios pecados e miséria espiritual, que, em segundo lugar, reconhecem o modo como são salvos de todos os seus pecados e miséria, isto é, por meio da graça de Deus e da fé em Jesus Cristo para a salvação, e que, em terceiro lugar, também vivem uma vida de gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Isso resume a nossa vida. Éramos escravos do pecado, Cristo nos libertou e agora nós devemos viver para Cristo. Este resumo, que pode ser descrito com 3 palavras, que eu imagino que as crianças se lembrem bem dessas 3 palavras: miséria, salvação e gratidão. Isto é a forma como o Catecismo de Heidelberg é estruturado. E lembramos, o tema do Catecismo é o consolo de pertencer a Cristo. Mas, para entender este consolo, para receber este consolo pela fé, a primeira coisa que o Catecismo nos ensina é que precisamos saber como são grandes nossos pecados e miséria espiritual. Por isso, o nosso catecismo dedica 3 domingos para tratar a respeito deste assunto. Nesses 3 domingos, nós encontramos 3 tópicos. No dia do Senhor, de número 2, fala sobre a revelação da nossa miséria. No dia do Senhor, de número 3, fala sobre a origem
da nossa miséria. E no dia do Senhor, de número 4, fala sobre o castigo para a nossa miséria. E nessa tarde, o nosso olhar se voltará para aquilo que nós confessamos então no dia do Senhor, de número 2, que nos ensina sobre a revelação da nossa miséria. A pergunta de número 3 é: como é que você sabe dos seus pecados e miséria? E a resposta está entre as menores, é muito pequena. A resposta é: pela lei de Deus. Esta pergunta nos coloca então diante de uma questão. A pergunta agora é a seguinte: qual é então o propósito da lei? É sobre isso também que lemos em Gálatas, capítulo 3, versículos 23 e 24. Por isso então, nessa tarde eu vos anuncio o Evangelho sob o seguinte tema: o propósito da lei nos conduzir a Cristo. O propósito da lei nos conduzir a Cristo. Então, em primeiro lugar, ao olhar para esse texto, os versículos 23 e 24 de Gálatas 3, nós precisamos saber e lembrar que o apóstolo Paulo enviou esta carta não para uma igreja, mas para várias igrejas que estavam em uma região chamada Galácia. Ele havia passado por aquela região, anunciado o Evangelho de Cristo, e várias igrejas foram plantadas na Galácia. Mas agora, o apóstolo, informado do que estava acontecendo a essas igrejas, ele escreve então esta carta dirigida às igrejas da Galácia. E o que aconteceu? Um grupo de judeus, que também eram cristãos, haviam ensinado aos gálatas que eles, para serem salvos, precisavam não somente crer em Cristo, mas também, igualmente, eles precisavam observar a lei mosaica com todas as suas estipulações, inclusive deveriam praticar a circuncisão. O que está por trás deste ensino dos chamados judaizantes? A ideia de que a pessoa deveria confiar em Cristo, mas ela precisaria completar a sua salvação por meio de boas obras, por meio de observância à lei. Paulo diz, no primeiro capítulo, que esse tipo de ensino, era outro evangelho. No capítulo 1, versículos 6 a 9, o apóstolo escreve: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Os judaizantes, aqueles judeus que queriam unir a fé em Cristo e a observância da lei para a salvação, haviam pregado o falso ensino, propagado o falso ensino, que tornava então necessário acrescentar à obra de Cristo a observância da lei para alcançar a justiça diante de Deus. Por isso, o tema do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas é de que nós somos justificados por Deus, não por observarmos os preceitos da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo deixa claro, nós não nos tornamos justos por fazermos algo, mas pelo que Cristo fez por nós. Dentre os argumentos do apóstolo, espalhados pela Epístola aos Gálatas, está aquele que trata sobre o propósito da lei. O apóstolo, nesse contexto que lemos, aponta, ele lembra que a promessa feita a Abraão e recebida pela fé
ela antecede a lei. Abraão é antes da lei. E a promessa feita a Abraão é antes da lei. Então, Paulo diz, agora em Cristo, esta promessa ganha o pleno cumprimento. Não pela observância da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, surge a pergunta: se a promessa é alcançada pela fé e não pela observância da lei, por que então, depois de Abraão, Deus deu a lei? A lei vem de Deus, ela é um presente de Deus ao seu povo. Por que Deus deu a lei ao seu povo? Essa pergunta, ela é respondida de diversas formas em nosso texto. Por exemplo, no capítulo 3, no versículo 19, nós encontramos a pergunta feita da seguinte maneira: qual, pois, a razão de ser da lei? E a resposta foi adicionada por causa das transgressões. Desta forma, então, o apóstolo Paulo deixa claro que o propósito da lei não é de nos falar de salvação. Ela não tem como objetivo mostrar qual a solução. O papel da lei é outro. O papel da lei é mostrar qual é o problema, não qual é a solução. Olhe agora para o versículo de número 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. É também sobre isso que o apóstolo está nos falando aqui nos versículos 23 e 24, sobre o propósito da lei. Então, no versículo 23, ele nos diz: mas antes que viesse a fé. Isso não quer dizer que não havia fé no tempo da lei. Basta você ler o Antigo Testamento, basta você ler a carta aos Hebreus, capítulo 11, para saber que a lei não exclui a fé. Mas quando o apóstolo diz aqui, mas antes que viesse a fé, ele tem em mente a justificação pela fé. Ele está basicamente dizendo, olha, antes que na nova aliança, aquilo que esteve oculto, o mistério que esteve oculto em outros tempos, fosse revelado, ou seja, que nós alcançamos a justiça não pelas obras, mas pela fé. Antes que isso viesse, então antes que viesse a fé, nesse sentido de ser justificado pela fé, que isso fosse declarado claramente, publicamente, antes que fosse assim. Então, quando ele usa essa expressão no versículo 23, mas antes que viesse a fé, está se referindo à justificação pela fé. E o que aprendemos aqui? Que antes de Cristo, nós estávamos sob a lei, debaixo da lei. Diz o apóstolo, veja o que ele diz: mas antes que viesse a fé, a justificação pela fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, antes que viesse a justificação pela fé, estávamos sob o cuidado da lei. Em nossas Bíblias, na Almeida Revista e Atualizada, nós temos a palavra tutela, mas essa palavra não faz parte do texto grego. A expressão no texto grego é mais simples. Vai dizer, antes estávamos debaixo da lei, sob a lei. E Paulo, então, nos diz que antes de Cristo estávamos sob a lei, estávamos sob os cuidados da lei. Para explicar como a humanidade estava sob os cuidados da lei, antes da vinda de Cristo, antes que soubéssemos esse mistério da justificação pela fé, para explicar isso, Paulo usa duas metáforas em nosso texto. É importante percebê-las.
Em primeiro lugar, no versículo 23, ele nos apresenta a lei como uma prisão. Observe de novo o que diz o texto. E nela encerrados, na lei, e nela encerrados. Essa palavra encerrados, ela significa trancar, confinar, fechar por todos os lados, trancar completamente. E é um termo ligado à ideia de alguém ser colocado na prisão e estar sob uma guarda militar. Então não é só a grade que está, ou as correntes estão prendendo essa pessoa, mas tem alguém vigiando essa pessoa para que não fuja. Então, dessa forma, em vez de estar solto para fazer o que queria, Deus fez o quê? Ele encerrou, ele confinou, ele prendeu o seu povo sob os cuidados da lei. Para quê? Para preservar o seu povo para a fé que haveria de se manifestar, a justiça da fé que haveria de se manifestar quando Cristo viesse. Então, a ideia que está aqui é do papel transitório da lei como uma prisão que vai guardar o povo de Deus. Deus havia feito a promessa a Abraão, e agora, para preservar o seu povo, até que o povo chegasse ao cumprimento desta promessa, Deus encerrou o seu povo sob os cuidados da lei, impedindo então que o povo se entregasse a toda sorte de pecados. Nós podemos ilustrar isso, e como temos muitas crianças aqui, até as crianças podem entender isso que eu vou dizer agora. Imagine uma mãe, e principalmente as mães que estão tendo os primeiros filhos, e às vezes têm filhos muito próximos, isso dá um pouco mais de trabalho. Então ela tem um monte de coisas espalhadas pela casa, e ela diz, bom, precisamos comprar um cercadinho. Você já viu aqueles cercadinhos para crianças? Alguns pais utilizam. Então, os pais pegam e colocam uma criança no cercado. O que eles querem? Eles querem evitar que a criança mexa na caixa onde tem alguma coisa cortante, que ela pegue um pedacinho de metal e coloque no buraquinho da tomada, e que ela faça outras coisas que você, às vezes, até duvida que uma criança seria capaz de fazer. Por exemplo, esta semana eu assisti um vídeo de uma criança que tem menos de 2 anos, certamente, mal consegue andar, mas a criança foi até a área de serviço do prédio, do apartamento, ela puxou atrás da máquina de lavar uma escada, daquelas de abrir, ela não abriu, mas ela conseguiu colocar a escada encostada na parede, e ela subiu a escada que estava ao lado da janela, para fora, que se ela dali ela poderia cair. E tinha a tela de proteção, e certamente o pai ou a mãe estava filmando para ver até onde aquilo ia dar. E aí a mensagem do vídeo era: se isso fosse em juízo, quem acreditaria que uma criança poderia fazer tais coisas? Então, vocês sabem bem o que são as crianças pequenas. Então, por vezes, colocar o cercadinho vai ajudar em alguns casos. Então, o cercado é colocado para evitar que a imaturidade e a tolice da criança faça com que ela se machuque, colocando em risco a sua própria vida. Então, com o cercado, a criança deixa de ser imatura? Não. A criança deixa de ser tola? Não. O cercado não tira a tolice da criança e não faz a criança amadurecer. O cercado protege a criança da sua própria tolice e da sua imaturidade. É um tipo de proteção para o bem da criança.
Da mesma forma, Deus encerrou o seu povo sob a lei para proteger o seu povo de seguir por caminhos tolos e imaturos. Isso é a primeira metáfora. A segunda metáfora em nosso texto é em que o apóstolo nos apresenta a lei como um tipo de tutor. Versículo 24 aparece o termo aio. Raramente temos uma palavra assim, né? 3 vogais. Aio. No grego, nós temos a palavra paidagogos, uma palavra que dá origem à nossa palavra pedagogo e pedagogia. Mas a ênfase da palavra grega não é a ênfase de alguém que vai trazer uma aula, uma instrução no sentido de um professor hoje, do que faz hoje um pedagogo. Isso não era o sentido nos tempos bíblicos. Esse termo aparece 3 vezes na Bíblia. Ele aparece aqui em Gálatas 3:24, Gálatas 3:25 e em 1 Coríntios 4:15, onde é traduzido por preceptor. Então, o que era um aio, um paidagogos? Era um guardião e um guia de meninos. Então, entre os gregos e os romanos, escolhia-se um escravo quando a família tinha certos recursos financeiros e certa posição. Escolhia-se um escravo de certa confiança e o encarregava de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos desses pais com certa condição. Então, o menino vai até a rua, com ele vai o aio. O menino falou uma palavra não adequada. Vem aqui, o aio disciplinaria o menino. O menino se comportou de maneira errada com seus colegas. O aio viu e ele sabe que é errado. Vem aqui, você vai aprender. Seu pai me colocou para disciplinar você. Então, o aio acompanharia o menino para discipliná-lo com o objetivo de prepará-lo para a idade adulta. Então, em certo momento, o menino é tirado das mãos do aio e colocado sob os cuidados do próprio pai. Então, vocês podem imaginar como um menino, naqueles dias, estava pensando: tomara que o tempo do aio termine logo, que eu me livre desse homem, que eu não posso falar nada, eu não posso fazer uma coisa errada, que ele está no meu pé, e ele sempre me encontra fazendo uma coisa errada, ele sempre aplica a disciplina sobre mim. Nesse tempo, os meninos nem sairiam de casa, os meninos de famílias ricas, nem sairiam de casa sem a companhia do aio, até que eles alcançassem a idade adulta. Pois bem, o apóstolo Paulo nos diz que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então fica evidente que o papel da lei não foi nos tornar justos, mas de nos preservar para Cristo, de nos conduzir a Cristo, em quem nós temos a justiça pela fé. Notamos então que as 2 metáforas têm algo em comum. Quem estava em uma prisão sob os cuidados de uma guarda militar e quem estava sob os cuidados de um aio não tinha liberdade. A liberdade está privada. A lei tinha um papel então de fazer o quê? Restringir. Esse é o papel da lei, restringir. As 2 metáforas também apontam que elas não suscitam a ideia de um relacionamento íntimo, pessoal. A relação que uma pessoa na cadeia terá com o guarda, ou a relação que o menino teria com o aio, é uma relação, não é de intimidade, não é um relacionamento pessoal, é um relacionamento de punições e recompensas. Fez certo, recompensa. Fez errado, punição. O aio não era o pai do menino,
e agiria então com o menino, não em termos sentimentais, mas em termos de sua missão, de corrigir, de disciplinar o menino. Então devemos observar que esse termo aio também traz à tona o papel instrutivo da lei. E qual o papel instrutivo da lei? É que, trazendo a disciplina, ela está apontando para a salvação em Cristo Jesus. Ela está dizendo: você quer ser livre? Não é este o caminho. O caminho da liberdade é em Cristo, através do qual você pode ter um relacionamento realmente pessoal com Deus. E por isso o apóstolo diz que a lei não é contrária às promessas. Na verdade, o propósito era de conduzir a Cristo Jesus. Como a lei fez isso, ou como a lei faz isso? A lei nos conduz a Cristo revelando que nós somos pecadores miseráveis, que não conseguem cumprir aquilo que Deus ordena. Olhando para a lei moral, os 10 mandamentos, o que eles nos revelam? Como você resumiria o ensino dos 10 mandamentos? Eles nos ensinam o que Deus requer de nós. E o que é isso? Jesus nos ensinou, em Mateus 22, 37 ao 40. Na lei, Deus requer que o amemos de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Os 4 primeiros mandamentos ensinam isso. Na lei, Deus requer que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Os 6 últimos mandamentos ensinam sobre isso. Na lei, Deus nos mostra aquilo que Ele requer, não só externamente, mas a partir do coração. Desta forma, a lei revela o que está dentro de nós. Ela revela que nós somos pecadores rebeldes, culpados, impotentes, e que nós, de fato, merecemos, por nossa rebeldia, a condenação de Deus. O papel da lei é levantar a capa da moralidade, a capa da religiosidade humana e mostrar que nós não podemos amar a Deus como Deus requer de nós. A lei revela que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A lei revela que no nosso coração não há amor, mas no coração do homem sem Cristo há apenas ódio. Observe que não é que Deus deu um conjunto de regras no Antigo Testamento e que no Novo Testamento agora Deus mudou o discurso e agora Ele quer amor. Meus irmãos, quem pensa assim não está lendo bem a sua Bíblia. Desde o início, Deus sempre está exigindo amor. Assim sendo, o objetivo da lei nunca foi ser um meio para a salvação, mas Deus nos deu a lei para mostrar qual o nosso problema. Vamos pensar em uma ilustração para isso. Se uma pessoa está doente, então o médico pode dizer a ela: olha, para poder entender melhor o seu problema de saúde, eu quero que você faça um exame, uma tomografia. Então, a pessoa vai até uma clínica e é submetida a este exame. Você sabe, há uma preparação e depois a pessoa é colocada em um grande aparelho. E esse aparelho se move e você vê luzes e percebe que alguma coisa está acontecendo. E depois de tudo isso, a pessoa, ao sair da tomografia, ela não imagina que agora o seu problema está resolvido. Não é? Ela não sai do aparelho da tomografia e diz: depois de 15 minutos dentro dessa máquina, finalmente minha doença foi embora. Por que ninguém vai dizer uma tolice dessas? Porque sabe que o objetivo do aparelho que realiza a tomografia não é curar,
é encontrar o problema, é revelar aonde está o problema de saúde. Assim também é com a lei de Deus. Seu objetivo nunca foi ser um meio de salvação e um meio para nos tornarmos justos diante de Deus. Pelo contrário, seu objetivo foi nos mostrar que nós não podemos ser justos diante de Deus por nós mesmos. Quem consegue cumprir a lei, toda a lei perfeitamente, de todo o seu coração? Quem? O testemunho da Escritura a esse respeito é: não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não conseguimos amar a Deus e ao nosso próximo perfeitamente. Mas antes, como nos ensina nosso catecismo, nós somos inclinados a odiar a Deus e ao nosso próximo. Portanto, a lei revela que o problema não é uma questão de melhorar, não é uma questão de fazer um esforço maior, mas que o pecador está sob o domínio do pecado. O pecador se encontra em completa miséria espiritual. Ele não pode ir em direção à salvação por si mesmo. Ele precisa de libertação. Colocando de outra forma, nesse contexto no qual o apóstolo fala da justiça, a nossa justiça diante de Deus, o papel da lei foi de mostrar que nós não temos justiça em nós mesmos e não podemos alcançá-la por nós mesmos. A lei nos mostra a nossa injustiça, mas não é capaz de nos tornar justos diante de Deus. Dessa forma, ao nos revelar nossos pecados e miséria, nossa injustiça, então, dessa forma, a lei cumpre a sua tarefa de nos levar a reconhecer a nossa necessidade de salvação pela graça. A lei revela a nossa necessidade de graça, e essa graça não se encontra na lei. Essa graça se encontra em Cristo Jesus somente. Percebam, a lei, ela não se opõe à salvação pela graça. A lei não se opõe a Cristo, nosso Salvador. Pelo contrário, o papel da lei é nos ensinar que nós precisamos de Cristo e que a nossa salvação só pode se dar mediante a graça de Deus. Portanto, amados irmãos, uma pessoa só pode reconhecer seus pecados e miséria na medida, melhor dizendo, em que ela é confrontada pela lei de Deus. Isso explica porque as pessoas em nossos dias, que se dizem evangélicas, não podem ter uma compreensão adequada sobre o pecado e a condição espiritual do homem, porque a lei de Deus tem sido desprezada. A lei revela o alvo estipulado por Deus, e assim descobrimos que não somos capazes de atingir esse alvo. Vamos pensar aqui em apenas um dos 10 mandamentos. Vamos dizer que a lei não tivesse 10, tivesse apenas um, que fosse então o 10º mandamento. Vocês lembram, crianças, qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Você conseguiria guardar seu coração a ponto de nunca cobiçar? Todos nós devemos responder não, não conseguiria. Agora pense sobre o que é a cobiça. A cobiça não é só um desejo errado. Ela é falta de contentamento. Com quem? Com o quê? Com a providência de Deus. A cobiça é uma insatisfação com o que Deus dá. Desta forma, se fosse possível a nós, em nossa cobiça, no fundo do nosso coração, nós gostaríamos de nos assentar no trono do universo para dar a nós mesmos aquilo que nós desejamos.
Então pense, quando nós cometemos este pecado, o pecado da cobiça em nosso coração, sem dizer a ninguém, sem causar prejuízo a ninguém, sem falar e comentar com ninguém, apenas uma coisa secreta em seu coração. O que aconteceu lá dentro de seu coração? Você pecou contra Deus, você pecou contra a providência de Deus, você pecou contra o amor de Deus, você pecou contra a sabedoria de Deus, você pecou contra a bondade de Deus, você pecou contra a fidelidade de Deus. Em nosso coração, nos levantamos contra a majestade e a glória de Deus e desejamos roubar a sua soberania e poder. Pecamos contra a sua santidade. Há tanta perversidade e malignidade por trás de um único e pequeno desejo cobiçoso, uma só falta de contentamento. É um pecado tão grave que nos faz merecedores do inferno. A menos que você reconheça isso, você nunca entenderá a glória da graça de Deus. Por isso, a menos que nós possamos reconhecer nossos pecados e miséria, que são revelados pela lei de Deus, se você não reconhece isso, você nunca poderá abraçar o evangelho da graça de Deus e nunca poderá ter o consolo de pertencer a Cristo. Se alguém pensa que pode contribuir com sua salvação, ainda não sabe quem é e quem é Deus. Se você não se viu como um pobre e miserável pecador carente da graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, é possível que tenha abraçado o outro evangelho. E há muitos evangelhos. Há o evangelho no qual o pecador pode cooperar. Um evangelho em que Cristo fez a metade e você pode completar o resto. Um evangelho que, conforme o Espírito Santo diz aqui em Gálatas, está debaixo de maldição. Uma pessoa que tenta alcançar sua salvação sem ser por meio de Cristo, não pode desfrutar da liberdade de um relacionamento pessoal com Deus. Esta pessoa, ou esta igreja que assim pensa, certamente criará na vida congregacional um monte de pequenas cercas. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É um tipo de prisão. Não há consolo, não há conforto, não há alegria real, não há segurança da salvação, porque está tudo fomentado em comportamento humano. Mas, amados, a mesma lei que revela que nós somos pecadores miseráveis, que não conseguimos cumprir o que Deus exige de nós, que nossas tentativas estão fadadas ao fracasso, é a lei que também nos conduz a Cristo, diz o nosso texto, através de quem nós nos tornamos justos para com Deus por meio da fé. E por isso, nós não precisamos mais ficar como crianças em um cercadinho, ou sob a tutela de um aio. Nós em Cristo chegamos à idade adulta. Queremos cumprir os preceitos da lei moral de Deus, não para sermos salvos, não como regras que nos são impostas, mas porque, tal como um adulto, sabemos que a graça, sabemos que aquilo que agrada o nosso Pai e queremos viver em gratidão diante de Deus. Então, amados irmãos, glória a Deus por seu amor em nos revelar nosso pecado e miséria através de sua lei. Glória a Deus por nos conceder um Salvador perfeito, por meio de quem, pela fé, nos tornamos justos diante de Deus e obtemos a completa salvação da nossa alma. Amém.